O que é um lafogão? É um gajo que engana, um gajo que rouba. Trafulha. Olá e bem-vindo de volta ao Portuguese with Leo. Neste canal falo muito sobre sotaques e hoje trago-te aquele que é considerado por muitos como o sotaque mais neutro de Portugal, o sotaque de Coimbra. Para me ajudar a falar sobre este sotaque, conto com a ajuda do meu amigo Lúcio, professor de português e conimbricense de Gema, que para além de trazer o sotaque, também trouxe palavras e expressões típicas para eu adivinhar. Mas antes de passarmos ao sotaque e expressões de Coimbra, vamos falar um pouco sobre esta cidade. Coimbra é uma cidade do centro de Portugal, capital do distrito de Coimbra e atravessada pelo rio Mondego. Foi a capital de Portugal durante o primeiro século de vida do nosso país, até 1255, ano em que o rei Dom Afonso III e a sua corte se mudaram para Lisboa. Uns anos mais tarde, em 1290, o rei Dom Dinis fundou a Universidade de Coimbra, a primeira universidade portuguesa e uma das mais antigas do mundo, que é considerada património da Unesco. Durante 2 séculos e meio, a Universidade de Coimbra foi a única universidade de Portugal e foi dela que nasceram as tradições académicas que ainda vemos hoje em dia e às quais eu já dediquei um vídeo. Foi também no ambiente estudantil da Universidade de Coimbra que nasceu aquele que é conhecido como Fado dos Estudantes ou Fado de Coimbra, um estilo de fado em que se canta sobre a vida de estudante e as saudades de ser estudante. Para além da sua importância cultural e académica, Coimbra foi o palco da história de Pedro e Inês, uma história de amor trágica que rivaliza com a história de Romeu e Julieta, mas com uma pequena diferença. Esta aconteceu realmente. Um dia hei de te contar esta história trágica, mas para já quero falar-te sobre algo que não é nada trágico, é precisamente o contrário, que é o patrocinador do vídeo de hoje, o italki. Se segues o meu canal há algum tempo, não é a primeira vez que me ouves falar sobre o italki, e por bom motivo, porque o italki é a melhor plataforma para encontrar tutores de línguas, qualquer língua, seja ela português ou qualquer outra. Eu, por exemplo, uso o italki para melhorar o meu alemão. Há 2 meses que faço 2 aulas por semana e a verdade é que notei imenso progresso desde que comecei. Eu comecei a aprender alemão em 2013 e nestes 10 anos o meu progresso foi muito lento e fiquei bloqueado num nível intermédio baixo. Agora, graças às minhas aulas no italki, sinto finalmente que consigo conversar em alemão e começo a ver a luz da fluência ao fundo do túnel. Neste canal só recomendo produtos e serviços que eu próprio uso e gosto, e tal como te estou a recomendar o italki a ti, também o recomendo aos meus amigos. Por exemplo, tenho uma amiga que vai trabalhar para o Reino Unido e que precisa de aprender inglês. O problema é que ela fica meio nervosa e tem medo de falar e fazer erros. O que é que eu recomendo que ela faça? Ir ao italki, pesquisar tutores de inglês e definir o preço máximo que está disposta a pagar. Depois, dado que esta minha amiga é portuguesa e vai trabalhar para o Reino Unido, pode pesquisar professores nativos de inglês do Reino Unido que também falem português. Ajuda muito ter um professor nativo da língua que queremos aprender que fale bem a nossa própria língua. Depois é só uma questão de comparar preços, ver os vídeos de apresentação dos professores para conhecer um pouco melhor a sua personalidade e marcar uma aula experimental a metade do preço com o professor ou professores que parecem mais adequados. Por isso, se levares a sério a aprendizagem de línguas e quiseres melhorar a língua ou línguas estrangeiras que falas atualmente, ou até começar a aprender uma língua nova, segue o link na descrição e marca já a tua primeira aula com o italki. Bem-vindo, Lúcio. Obrigado, é um prazer. Queres uma cerveja? À nossa. A nossa. Lúcio, tu és nascido e criado em Coimbra. E amado, não te esqueças. Nascido, criado e amado. E estudaste Linguística, és professor de português, portanto és a pessoa ideal para nos falar sobre o sotaque conimbricense, não é? Bem, eu espero. Como nós dizemos na gíria do futebol, eu vou tentar honrar a minha camisola. Eu fiz um vídeo em que comparei os vários sotaques das principais cidades e Coimbra saiu como o mais neutro, ou pelo menos aquele que, em teoria, segue as regras da fonética. Como é que se pronunciam ditongos, como é que se pronunciam consoantes, como é que se pronunciam vogais, etc. Mas a verdade é que
tirando alguns detalhezinhos, o sotaque de Coimbra é muito parecido ao de Lisboa, Sim. ou pelo menos ao do Centro-Sul, Centro-Sul. mais do que qualquer outro sotaque. Sim. Se eu não soubesse que tu és de Coimbra, acharia que és aqui desta zona. Talvez ias conseguir entender bem. Parece Lisboa, mas tem ali uma mais coisinha ou outra. para os arredores. Mais não ali sei, para a beira. Para Santarém. Exatamente, uma coisa exatamente. assim. É Pronto. possível. Sim. E agora vamos ver então quais é que são as características que são características do sotaque de Coimbra e que o distinguem sobretudo do sotaque de Lisboa. E a primeira é a pronúncia do ditongo oi versus ou. Essa é boa. Porque há palavras em português que têm duas versões da mesma palavra e normalmente uma versão tem o ditongo oi e outra tem o ditongo ou. Palavras como loiça, louça, loiro, louro, toiro, touro, etc. E vocês em Coimbra? Nós falamos com o ditongo oi. Ok. Toiro, loiça, loiro. Ok. E em Lisboa usamos mais ou, dizemos touro. Dizemos lavar a louça, não tanto loiça, acho eu. Já louro ou loiro, acho que aí falamos da mesma forma que você, ou seja, dizemos louro para a folha de louro e loiro, loira para a cor do cabelo de uma pessoa. Ainda no ditongo ou, uma das características dos sotaques do norte que se perde no centro e sul do país é a pronúncia do ditongo ou, que é algo que, em teoria, está certo no norte e errado no resto do país. Exatamente. Em Coimbra, Nós dizemos, por exemplo, a palavra pouco, nós falamos pouco. ok. A palavra roupa, nós falamos roupa. Ou seja, igual a Lisboa e igual ao centro-sul. Sim. Depois, ainda em ditongos, o ditongo ei. No sul dizem e, janeiro. Nós dizemos janeiro. No norte há quem diga ei, há quem diga ei. No Alentejo não sei se dizem e ou ei. Ero, janeiro. Existem vários sotaques ao longo, Sim. um pouco por todo o país. Coimbra, onde é que se posiciona com o ditongo ei? Olha, isso é uma pergunta bastante complexa, mas vamos separar as águas. Exatamente. Ok? Por exemplo, vocês falam ei. No Porto fala-se ei, muito forte. Eu diria que nós, Coimbra, nós estamos ali no meio. Então, por exemplo, a palavra fevereiro, como o Porto fala, ou fevereiro, como vocês falam, nós falamos algo como fevereiro. Fevereiro. Ou seja, Então é uma... menos A, mas não tanto é. Exatamente. Mas isso é uma diferença muito ligeira. Mas uma diferença que não é ligeira e que eu acho que é das coisas que mais distinguem o sotaque de Coimbra do sotaque de Lisboa é as palavras acabadas em E-L-H-O, E-L-H-A. Sim, é verdade. Portanto, o meu apelido é Coelho. Não, E o teu apelido é Coelho. Coelho, exato. E aí o som A é um som da letra A. Exatamente. É o A fechado. Portanto, eu digo coelho, estou a pronunciar o E com o som do A fechado. Portanto, em teoria eu deveria dizer coelho. Coelho. Outras palavras. Vermelho, não Vermelho. vermelho. Exato. Espelho. Eu digo espelho, Foz do arelho. foz do arelho, Fonte da telha. fonte da telha. E por aí Portanto, vai. E por aí fora. Portanto, mais uma situação em que em Coimbra se fala da forma que teoricamente Mais é o neutra. Porto. Outra questão em que, mais uma vez, os sotaques do centro-sul são teoricamente um pouco menos neutros é palavras em que cortamos o i. Em Lisboa nós dizemos flipa Nós dizemos Filipa. ou flip, Filipe. exatamente. Ou a palavra piscina, Piscina. exatamente. Ou disciplina. Disciplina. Pronto. Portanto, nós não pronunciamos o i, vocês pronunciam o i. No norte também se pronuncia mais este i. E no Lisboa e para baixo não tanto. Não tanto, é verdade. Depois, temos uma que não sei se é teoricamente correta. Dir-me... Ui, como é que se diz? Dir-me-ás. Dir-me-ás tu, obrigado. Que é... Isto é da cerveja. Dir-me-ás tu, que é a ligação entre palavras que acabam com o som sh e palavras que começam com uma vogal ou com a letra H. Por exemplo, os olhos. Olhos. Eu faria a ligação com Z, com o som Z, e diria os olhos. Ok, nós não. Nós faríamos a junção com o som de J, então seria os olhos. Os olhos.
vamos para as aulas. Às aulas. E nós diríamos, vamos para as aulas. Aham. Aqui, já consegui identificar essa pronúncia no Sul, Ok. no Algarve. Ok. No Alentejo não tenho a certeza. São Miguel, nos Açores, sim. Outras ilhas varia muito. E no Norte, Trás-os-Montes, pronto. No Porto e no litoral acho que não tanto, mas não tenho a certeza. Não tanto. Portanto, esta não é daquelas pronúncias que é uma coisa no Norte, é uma coisa no Sul. Não, esta é Varia de é uma região coisa para que região. varia muito É verdade. e, portanto, eu não te sei dizer o que é teoricamente correto. Em termos gramaticais, quando uma palavra termina em S, deves fazer o som de quê? Sh, Ush, Pash. Exato. Mas o problema é que depois colocas, quando começa uma palavra por uma vogal, deves fazer uma pequena pausa entre o artigo e a palavra. Ou seja, deveria ser feito o quê? Os olhos. Mas nós, quando falamos mais rápido. Claro. Então, para não haver esta pausa, porque nós sabemos que o S entre vogais é som de Z, como o exemplo de casa, nós falamos os olhos aqui em Lisboa. Mas como nós temos muito mais x no centro, então acaba por ser o G. Não vou dizer que seja mais correto ou menos correto, mas eu vou dizer que em termos gramaticais a pronúncia com o Z está muito mais próxima do que explica a gramática. Bom, explicação fantástica, mas vamos passar da teoria à prática, não é? Vamos. Vamos começar por uma que toda a gente de Coimbra, sem exceção, conhece. Bora. Palavra Jacó. 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 O que achas que é Jacó? Jacó com B? J. Jacó. Não, mas com B no final, o C. nome. Jacó. Não, sem o B no final. Só Não é o nome. J-A-C-O com acento no O. Jacó. Eu aprendi Sim. que Jeco é uma forma de dizer cão no Porto. Ok. Tem a ver com isso? Não. Nada a ver. Nada a ver. Poderia ser, mas não. Mas Jacó. E não é um nome de ninguém, não é um nome Não é o nome de ninguém. É um nome comum. E dá-me uma dica. Ok. Dá-me uma dica, dá-me uma pista. Uma pista. Ok. Vou dar uma expressão. Ok. Mete isso no Jacó. Mete isso no Jacó. Pode ser muita coisa. Quando é que diz essa expressão? Quando queres que alguém... Todos os dias. Mete isso no Jacó é Todos os dias. Se quiseres, é todos os dias, várias vezes ao dia. É o caixote do lixo? Caixote de lixo. A sério? A sério, é. Meter no Jacó é meter qualquer coisa no lixo. Texto. Esta eu sei. Esta também existe no Norte. Sim. O texto é a tampa do tacho. Muito bem. Temos Dizer- aqui um tacho, uma panela mais especificamente. E o texto. É o texto. Bem, eu tenho que complicar aqui um bocadinho, porque isto está muito fácil. Langão. 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 Esta não conheço. Esta é típica conibricese. Conimbricense. Langão. É um adjetivo, é uma coisa. Preciso de pistas. Pode ser, é relacionado a uma pessoa. Uma pessoa é langão. É langona. Langona ou langão. Neste Ok. caso, ele langão, ela langona. E é positivo ou negativo? Depende. Pode Isso ser não ajuda positivo, nada, isso pode não ser ajuda negativo. nada. Mas vá, deixa-me pensar. É Seu negativo. langão. É negativo. É mais- Seu langão. É Sim. mais negativo. Mais negativo. Langão. Preguiçoso? Preguiçoso, muito Olha. bem. É isso mesmo. Langão é uma Epá. pessoa preguiçosa. Lafogão. O que é um lafogão? Lafogão. Mesmo sentido. Pode ser no sentido negativo e também é relacionado a uma pessoa. Lafogão. Lafogão. O que é que achas que é um gajo lafogão? que engana, um gajo que rouba. Trafulha. É o que me vem à cabeça. Poderia ser, mas não é. Não é, ok. Ok. Um lafogão é uma pessoa que come demasiado rápido. A sério? Não sejas lafogão, come devagar. Lafogão? Sim, A não sério? sejas lafogão, come devagar. Eu, Sim. eu sou um bocado lafogão. Então pronto. Eu não conhecia uma palavra para descrever isso. Não. Agora já sei. Tens? Acabaste Epá, não de sejas lafogão. diagnosticaste-me um problema. Cachopo. Ou cachopa. É um rapaz, uma pessoa jovem. Sim. Um miúdo, uma miúda. É verdade, sim. É o cachopo, cachopa. Nós não usamos muito, mas reconhecemos. Agora, uma outra relacionada com isto, que ele já vai saber o que é, porque também... Não sei se em Lisboa se fala muito, que é canalha. Canalha, essa tem piada. Ok. Essa aí aprendi com o meu pai. E é assim,
a minha avó é de Viseu Ok. e o meu avô Tá explicado. é de Oliveira do Hospital. Muito bem. Pronto. Portanto, se Perto de calhar Coimbra. o meu pai apanhou deles, Sim. mas em Lisboa não se usa muito. Não se usa, não é? Portanto, qualquer lisboeta dir-vos-á, acho eu, que canalha, que também tem este significado, É verdade. é uma pessoa de mau caráter. Sim. Um canalha ou uma canalha. Exatamente. Mas a canalha é os miúdos no geral. Sim, a miudagem. A miudagem, exatamente. Gazeteiro. Gazeteiro. O que é um Olha. gazeteiro? Aposto que consigo adivinhar, sabes porquê? Ok, vamos a isso. Porque eu devo ter lido isto em livros, mas é uma expressão que não se usa hoje em dia, mas que já li alguns, que é fazer gazeta. Fazer gazeta. Que é faltar, não ir às aulas, não sei o quê. Portanto, suponho que É verdade. É isso. gazeteiro seja uma pessoa que faz gazeta, portanto, Sim. uma pessoa que falta, uma pessoa que não é assídua. Não é assíduo. É isso mesmo. Exato. Eu diria que isso deve ser antigo, ou ainda se usa hoje em dia. Ainda se usa. Ok. Sim, ainda se usa porque, lá está, Coimbra tem uma grande influência estudantil. Então, Tudo o que está associado a aulas Sim. mantém-se. Ok. mantém-se. Ora bem, temos uma outra, que é uma expressão típica de Coimbra. Qual é? Parece que és filho da parva do Tovim. Parece que és filho da parva do Tovim. O que é que achas que isto quer dizer? Bem. O que é o Tovim? Tovim é uma zona de Coimbra. Ok. Pronto. É uma zona mal frequentada. Podemos dizer que é uma zona bem alta. Quando vais para Ok, lá, é uma tens que zona- subir imenso. Ok. Ok? E a parva do pá, Uma pessoa parva é o quê? deve ser, pois é isso, uma pessoa parva, parece que és burro, parece que és otário, não sei. Sim. Quando alguém diz és filho da parva do Tovim, quer dizer tu és maluco em fazer isso, tu és doido em fazer isso. Se vai para além das tuas capacidades. Parece que és filho da parva do Tovim. Isso não vai dar certo. Também há uma expressão que nós dizemos, que os brasileiros também dizem, que é esta. Agora a Inês é morta. Isso tem a ver com Pedro e Inês? Tem a ver com o Pedro e Inês. Que quer dizer que já é tarde demais. Já não há nada a fazer. Sério? É. Agora a Inês é morta. Portanto, Não é quer a dizer Inês está morta? a Inês é morta. É morta. Ok. A Inês porque ela é eterna. Quando Dom Pedro ordenou fazer o túmulo dela, na sua posição inicial, os túmulos estavam postos lado a lado. E Dom Pedro, o que ele fez foi, e vocês podem ver nas gravuras dos túmulos de Dom Pedro e Inês quando forem ao Mosteiro de Alcobaça, ok? Vocês conseguem ver porque está toda a história. Dica para quem estiver a visitar Portugal. Sim, é verdade. E no túmulo de Dona Inês tem toda a sua história de vida, desde ela quando foi assassinada até o dia do juízo final, porque Dom Pedro queria que ambos os túmulos tivessem pés com pés e pudessem, no dia do juízo final, olharem-se uma última vez antes de irem para o céu. É uma história muito bonita. Última, também relacionada com a universidade, Com a universidade. que apenas o estudante de Coimbra e que passou por Coimbra, estudou por Coimbra, vai saber. A expressão tem a palavra cabra. Ok? Eu sei. Pronto. Então, quando nós dizemos a cabra não tocou, espera aí. O que é que isto quer dizer? A cabra não tocou. Esta eu sei porque, apesar de não ter estudado em Coimbra, tudo o que tem a ver com tradições académicas em Portugal fala um pouco sobre Coimbra e, portanto, a cabra é o sino da torre da Universidade de Coimbra. É verdade. A cabra ainda não tocou. Cabra, ou seja, calma que ainda há tempo. Ainda há tempo. É isso mesmo. Todas as Haveriam mais expressões, mas acho que estas são as essenciais, principalmente as pessoas que nasceram em Coimbra, foram criadas em Coimbra e amaram e foram amadas em Coimbra, vão conhecer. Senhor, É isso. Lúcio, obrigado. Grande abraço. Como sempre, muito obrigado aos meus patrons pelo seu apoio e a ti que estás a ver isto e que assististe este vídeo até ao fim. Se gostaste deste vídeo, vais adorar este aqui sobre o sotaque de Trás-os-Montes.